Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de trabalho. Que a paz e o amor de nosso amado Mestre Jesus possam nos envolver na noite de hoje. Nós vamos conversarmos hoje a respeito das nossas inquietações, das nossas dores, das nossas dificuldades. Sabemos que cada um de nós que se encontra hoje novamente em trabalho no plano terreno, renasce aqui com o objetivo de nós buscarmos o crescimento espiritual, a evolução e o progresso. A reencarnação está baseada na lei do amor, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Essa lei de amor estabelece que cada um de nós possa renascer no lugar certo, com as pessoas certas, com as condições certas, para que nós possamos dar continuidade ao nosso progresso, ao nosso trabalho de evolução espiritual. Porque quando Jesus trouxe para nós a lei de amor, Ele tirou a lei de talhão do olho por olho, dente por dente. Porque a lei de amor nos diz que todo ato que nós pudermos praticar de bem, nós podemos ressarcir todo o mal que nós praticamos nessa ou em outras encarnações. Aí está estabelecida a lei do amor. E nós, tendo essa consciência, nós vamos começar a entender e compreender melhor a razão de tanta dor, de tanta luta, de tanta dificuldade que muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia. Porque enquanto nós não tivermos essa consciência dentro de nós, enquanto nós não estabelecemos que nós somos espíritos reencarnados e não vamos nos tornar espírito pelo processo do desencarne, nós continuamos fazendo essa separação, vida espiritual, vida material, espírito e eu na matéria. Como se houvesse uma dualidade, como se nós fôssemos aqui uma situação e quando retornássemos para o mundo espiritual, nos tornarmos uma outra situação. A morte não vai nos transformar, a morte não vai nos fazer anjo, nem vai nos fazer demônios. Continuaremos a nossa trajetória no mundo espiritual com tudo aquilo que nós tivermos de bom ou de mal, com as mesmas oportunidades de crescimento e de evolução que nós temos aqui. Mas sabemos que é difícil essa caminhada. Sabemos que muitas vezes, pelo fato de nós estarmos reencarnados e não termos essa consciência ainda desperta junto de nós, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades que chegam para cada um de nós, se nós não tivermos o discernimento necessário, se nós não tivermos alicerçado numa filosofia de amor, de luz, de paz e de tranquilidade, nós passamos a conviver diariamente com os problemas que vão nos absorvendo, que vão realmente tomando vulto no nosso psiquismo, no nosso emocional, que vão tirando a paz, que vão tirando o sossego, que vão tirando a tranquilidade. Nós estamos chegando ao mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, aonde se faz uma prevenção, aonde se debate a questão do suicídio, que a questão do suicídio é uma coisa que está ultrapassando os limites do ponto de vista em que nós não conseguimos compreender e entender. A imprensa não pode divulgar esses dados, porque divulgar esses dados seria incentivar as pessoas a cometerem determinados atos. Mas a cada minuto, a cada segundo, tem uma pessoa retirando a sua existência, saindo do mundo material, pela porta do desespero, da dor e do sofrimento. E nenhum de nós está livre de passar por esses problemas, como disse a nossa irmã, e essas dificuldades. Porque muitas vezes a gente vai se fechando na nossa dor e no nosso sofrimento. A gente não consegue entender que nós precisamos abrir o nosso campo emocional, que nós precisamos enxergar num sentido mais amplo tudo o que está acontecendo à nossa volta e compreender esses ensinamentos que são trazidos para nós através de Jesus, quando Ele fala de amor, quando Ele fala de caridade. Porque quando nós começamos a praticar a lei do amor, quando nós começamos a entender que o outro que está ao meu lado precisa ter o mesmo entendimento, precisa receber de mim aquilo que eu estou exigindo dos outros, nós começamos a criar um mundo melhor, nós começamos a mudar o nosso mundo interior. Porque a guerra maior que nós travamos é a guerra diária com o nosso dia a dia. É a guerra diária com as coisas, com os fantasmas que estão dentro de cada um de nós. E isso precisa ser combatido. Quando nós entramos por essa porta de trabalho, cada um de nós vem em busca de um objetivo.
Cada um de nós já abriu o seu psiquismo, cada um de nós já procurou compreender que precisa fazer alguma coisa para mudar o panorama em que a sua existência está. Alguma coisa precisa ser mudado. Então nós viemos aqui buscar, através da fluidoterapia, que é o passe, através de todo o trabalho que a casa pode oferecer. Mas ao chegarmos aqui, nós encontramos um manancial a mais. Nós encontramos novamente aquela promessa que Jesus deixou para cada um de nós. Que chegaria um tempo em que Ele mandaria o Consolador prometido. Aquele que poderia falar e explicar coisas que no momento Ele não poderia explicar, mas que estaria junto de nós para relembrar a sua caminhada e mostrar novamente o que nós precisamos fazer para entender todas as colocações que Ele fez para cada um de nós. E aqui nós chegando, nós encontramos a doutrina espírita, nós encontramos o Evangelho de nosso amado Mestre Jesus. E se nós temos essa consciência de que a vida não começa no berço e a vida não vai terminar no túmulo, as nossas existências pretéritas, elas estão baseadas em atos de bondade e muitas vezes atos contrários à lei do amor. Fizemos amigos e fizemos inimigos. E quando nós retornamos ao mundo material pelo processo do reencarne, nem todos aqueles espíritos que comungavam das afeições e das antipatias, que conviveram conosco, retornam para as lides corporais. Muitos deles permanecem na retaguarda no mundo espiritual. Aqueles que nutrem os pensamentos de amor, aqueles que torcem pela nossa conquista, estão ali nos auxiliando, nos inspirando a todo momento, nos dando o suporte necessário nos momentos da dor e de dificuldade, incentivando e muitas vezes promovendo situações para que os problemas e dificuldades nós encontramos a solução necessária. Mas aqueles que não estão imbuídos desse pensamento, desse sentimento, estão ali, pronto para que nesses momentos possam estar junto de nós para dar continuidade àquilo que eles acham de direito pelo sofrimento que nós causamos a eles em vidas passadas, se colocam na condição de inimigos. Então, quando nós entramos nesse processo, quando nós procuramos realmente a não entender melhor e passamos a vivenciar num clima totalmente de dor e desespero, nós vamos abrindo o nosso campo mental e o nosso campo emocional. E nós entendemos que o mundo material e o mundo espiritual estão interligados pelos pensamentos, pelas emoções e pelas atitudes. Cada pensamento, cada comportamento, cada atitude em mim carrega a energia de todos aqueles seres que sintonizam na mesma faixa de comportamento e de atitude. Esses seres significam seres encarnados e seres desencarnados. Quando nós comungamos na faixa do amor, do perdão, da caridade, nós estamos exteriorizando de nós uma energia que voltará com todo o conteúdo de paz, de luz e de tranquilidade. Quando nós sintonizamos na faixa do ódio, do rancor, do desespero, nós exteriorizamos essas energias e retornarão para nós com todo o conteúdo daquilo que nós estamos emitindo. Esse é o processo da obsessão. A obsessão nada mais é do que uma sintonização de ondas mentais, uma sintonização de sentimento e de objetivos escusos, aonde o ser na espiritualidade procura, através desses estados mentais e emocionais em que nós muitas vezes entramos, estar mais junto de nós para poder então fazer com que aquele sofrimento, aquela dor que nós estamos passando, ela possa começar gradativamente, desestabilizando o nosso campo mental, o nosso campo emocional e consequentemente o nosso campo orgânico. Então, toda vez que nós entramos nessa faixa do desequilíbrio, é preciso nós entendermos e compreendermos. Nós nunca estamos sozinhos. Nenhum de nós caminha num estado solitário, nem na terra, nem no mundo espiritual. Nós compactuamos e influenciamos, e somos influenciados dentro da natureza dos pensamentos em que nós estamos emitindo. Por isso que quando nós falamos que a obsessão, ela pode levar a um campo de desorganização da mente e do organismo, levando o ser a entender que o único meio, o único recurso de aliviar a sua dor e sofrimento é deixar de existir nesse mundo de matéria mais densa, podemos ter absoluta certeza que nesse momento, esse pensamento é compactuado com todos aqueles seres espirituais
que estão com o pensamento na mesma faixa de vibração e com todos aqueles espíritos que nutrem a antipatia e que de uma forma ou de outra naquele momento conseguem se aproximar de nós. Porque é uma coisa lenta, é uma coisa gradual. A desumanização do campo emocional ela não acontece da noite para o dia. Ninguém chega hoje, eu vou me matar. Não, algo vai acontecendo gradativamente no campo emocional. Surge uma ideia, surge um impulso, surge um pensamento. Só que o pensamento se exteriorizou. O pensamento ele saiu e ele vai de encontro àqueles pensamentos, àquelas energias, chamando a atenção do ser espiritual para o pensamento que eu emiti. E esse vem através dessa energia para ver o que está sendo solicitado, quem está solicitando essa energia, esse pensamento. E começa muitas vezes a gravitar no nosso campo emocional, no nosso campo psíquico, fazendo o acompanhamento, estando junto de nós. E nós começamos silenciosamente a nos retrair, começamos a entrar, a se fechar dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos abrir para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando alguém comete um ato de suicídio, não foi o que ele fez naquele momento. Ele pode aparentemente estar num estado de tranquilidade, ele pode aparentemente estar num estado de calmaria, não. Mas o mundo íntimo dele, o pensamento e as emoções, elas estão descontroladas. Elas não estão conectadas dentro de um campo de harmonização. Então, aparentemente, ele vai lá e comete como se estivesse num estado, de plena consciência. E não é, ele está num estado de pleno sofrimento. Porque toda vez que quando a pessoa comete o suicídio, ela não quer, do ponto de vista psicológico, aniquilar a vida, ela quer acabar com o sofrimento. É aquilo que está fazendo ela sofrer que ela quer acabar, de uma forma direta ou indireta. Ela precisa acabar com aquele sofrimento. Só que ela não está sozinha na sua decisão. Naquele momento, ela já tem todo o acompanhamento espiritual junto dela. Naquele momento, ela tem toda a vivência de seres espirituais junto dela. E mesmo que espíritos de ordem mais evoluída tentam se aproximar dela para ajudar, para auxiliar, para orientar, para poder fazer com que o pensamento e a atitude tomem um outro rumo, torna-se difícil. Por quê? Porque a gente vai se fechando cada vez mais no mundo mais íntimo. A primeira coisa, a pessoa vai se afastando de tudo e de todos. Ela começa a se isolar, ela começa a entrar no mundo só dela. Se ela consegue isolar as pessoas que estão vivendo no mundo de matéria mais densa, que é o mundo material, em que os contatos são mais diretos, imagina como fica a situação do ser espiritual, que está vibrando numa outra dimensão e que tenta aproximar-se dela para que ela mude o pensamento e o comportamento. Se ela consegue se isolar dos seres do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, a mesma coisa vai acontecer num sentido muito mais amplo, porque a densidade daqui não é a mesma densidade do mundo espiritual. Então ela vai se fechando cada vez mais, ela vai silenciando. E muitas vezes a gente comete o erro de achar que a pessoa que diz que vai se matar não se mata. Quando uma pessoa diz que está pensando em cometer o suicídio, ela não está ameaçando ninguém, ela está pedindo socorro. É um ato de socorro, é um ato de desespero. Inconscientemente ela está dizendo, me ajuda, faz alguma coisa. Então nós temos que começar a olhar mais as coisas que estão à nossa volta. Então as pessoas começam a se afastar, começam realmente a se distanciar de tudo e de todos. Começa a viver num mundo totalmente isolado e só dela, onde o sofrimento começa a aumentar. Mas por que esse sofrimento aumenta? Porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. A indumentária física que nós estamos nos manifestando é temporária para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Mas o ser que está ali somos nós, seres espirituais. Nós somos espíritos reencarnados que estamos aqui novamente. Então nós estamos ligados ao nosso mundo de origem, que é um mundo espiritual. Então, nesse momento em que nós estamos nesse processo de introspecção, nós precisamos buscar ajuda, ou precisamos encontrar pessoas que tenham a sensibilidade de compreender que chegou o momento de ajudar, chegou o momento de fazer alguma coisa, chegou o momento de nós estendermos, o auxílio necessário para a pessoa que está precisando, porque é difícil realmente.
E se nós trouxéssemos aqui a estatística, a gente ia ficar alarmado. Crianças, jovens, né, pessoas na terceira idade. Hoje nós temos um suicídio muito mais entre jovens do que pessoas mais adultas. Porque nós estamos saindo de um processo de pandemia. Nós estamos saindo de um processo de isolamento. Um processo onde o ser espiritual reencarnado precisou conviver mais com as suas mazelas, precisou se reinventar e se descobrir e se enxergar. E aí nós começamos, nesse processo de isolamento, a compreender muitos distúrbios, muita mágoa, muito sofrimento dentro de cada um de nós, que estava ali, né, muitas vezes sufocado pelo nosso dia a dia. Então, se nós olharmos a nossa volta hoje, nós vemos, né, que a herança que nós vamos ter de todo esse processo em que a Terra passou é uma humanidade doente, é uma humanidade que está precisando de auxílio. O nosso psicológico, o nosso emocional está abalado. Não é só questão do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. O abalo foi muito mais do ponto de vista emocional e espiritual do que do ponto de vista material. A longo prazo nós teremos uma juventude, uma humanidade totalmente doente se nós não fizermos alguma coisa. E os processos obsessivos dentro dessa faixa de desequilíbrio, eles assomam, né, de uma forma vultuosa, em que cada ser, cada pessoa que sintonizar dentro dessas correntes de desequilíbrio, começa a cada vez mais se retrair para dentro de si. Porque como nós não estamos aqui pela primeira vez, nós temos aquele grupo de espíritos que está lá pronto para nos atender, tanto no sentido do bem, quanto no sentido do mal. Então é preciso que quando a gente adentra uma religião, seja ela qual for, e nós encontramos ali os ensinamentos de Jesus, não é exposição moralista, não é simplesmente uma prática religiosa. Quando se fala de perdão, o que é o perdão? É a libertação do ódio, do rancor, da mágoa. O que é o ódio? É uma carga mental, emocional negativa, que vai corroendo o nosso sistema nervoso, que vai corroendo o nosso organismo, porque o cérebro e a mente não têm descanso. É aquela mágoa, aquela ferida aberta. Quando nós perdoamos, nós não perdoamos ele, nós perdoamos a nós. A gente dá uma chance de libertação para o nosso psiquismo. A gente consegue tirar esse peso, a gente consegue se libertar do passado, consegue se libertar dessas crenças limitantes que nos puxam de volta para o sofrimento. Quando se fala de amor, quando se fala de caridade, quando eu pratico a caridade, não é um ato religioso. É o fato que eu estou abrindo o meu emocional, a minha mente, para entender e compreender e ter indulgência com as pessoas que estão à minha volta. Então, todos os ensinamentos de Jesus não se prende à questão religiosa, se prende a uma filosofia que, se colocada em prática, nos dará paz, tranquilidade e serenidade. Não é simplesmente botar o rótulo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou umbandista. Religião não dá salvo-conduto para ninguém. Religião não nos faz diferente. O que adianta ser espírita, ou ser católico, ou ser umbandista, ou seja lá o que for, e não praticar a caridade? Simplesmente apenas vir na observação, simplesmente ser espectador de alguma coisa, sem fazer aquilo que precisa ser feito, que é a transformação moral, a transformação emocional em cada um de nós. Para que quando uma pessoa estiver com problema e dificuldade, nós não passamos, desculpa a palavra, achar que é frescura daquela pessoa, que está fazendo charme, que está fazendo chantagem, até que a pessoa vai lá e comete o suicídio. Aí fica todo mundo se perguntando por quê. Mas ninguém comete o suicídio sem dar sinais de que alguma coisa está errada. Ninguém comete isso sem mostrar que alguma coisa não está bem. Então nós temos que começar a compreender e a olhar melhor. Vamos dar mais atenção para as pessoas. Vamos entender melhor, vamos conversar melhor. A gente não gosta tanto de ser paparicado, não gosta tanto de ser auxiliado. Quando está com as nossas dores, a gente quer ser ouvido, mas não quer ouvir ninguém. A gente quer ser ajudado, mas não quer ajudar ninguém. A gente quer tudo a gente quer realmente para nós. Mas não entendemos o que precisamos fazer para as pessoas que estão à nossa volta. Então, se nós começarmos a olhar com mais amor, com mais carinho as coisas que estão à nossa volta, nós vamos transformar o mundo que está. Mas a maneira de transformar o mundo não é exterior, é a transformação interior. Eu transformo as coisas através da minha modificação interior. Se eu não sou o exemplo, eu não posso exigir nada em relação a isso.
Como é que eu vou exigir alguma coisa que eu não estou praticando, que eu não estou fazendo? E Jesus já disse, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino de meu Pai. Então todo o processo obsessivo, ele tem raízes nos processos emocionais de cada um de nós. Todo o processo obsessivo se liga através da mente, dos pensamentos e das emoções. Por quê? Porque nós influenciamos e somos influenciados. Neste momento nós estamos trocando entre nós influências e energias através do pensamento de cada um. Agora cada um de nós aqui sentado deve saber o que está buscando. Se está só interessado, né, no horário para saber se vai tomar o passe, não vai tomar. Então cada um de nós tem que saber o que eu estou buscando. Este é o momento mais importante de nós estarmos dentro de uma casa, seja ela qual for. É o momento de encontro com os ensinamentos. É o momento de nós relembrarmos a caminhada de Jesus, que não é nada novo. Nós não estamos em contato com o cristianismo pela primeira vez. Nós somos seres milenares. Nós somos seres que temos milhares e milhares de encarnações. Nada é novo para nós. A nossa teimosia que continua sendo realmente o único empecilho para nós encontrarmos a paz, a felicidade e a tranquilidade. Então, quando nós falarmos em obsessão, a primeira coisa que nós temos que entender, como é que está o meu pensamento? Como é que está a minha energia? Como é que está a minha ligação com os espíritos encarnados em primeiro lugar, que são aqueles que fazem parte do meu dia a dia? Essa preocupação nós temos que ter. Gente que se preocupa só com espíritos desencarnados, mas esquece que está magoando, que está ferindo, que está gerando pensamentos de mágoa e ressentimento naqueles que caminham junto com ele. De uma forma direta ou indireta, essas pessoas estão influenciando, estão enviando energia de mágoa e de ressentimento. Então, o primeiro passo que nós temos que pensar, como está o nosso comportamento, como está a ligação com os espíritos encarnados. E depois nós vamos entender que a extensão que nós vamos ter é a consequência do meu comportamento que eu tenho em relação a todos que estão à minha volta. E isso depende de cada um de nós. Não existe mágica. Ninguém pode resolver um problema. Só nós podemos resolver os nossos problemas. As pessoas podem nos ajudar, podem nos auxiliar. Mas quem tem que realmente fazer, quem tem que colocar a mão no trabalho, quem tem que dar realmente assim, o segmento e a transformação moral e emocional, só nós podemos fazer. Não existe nenhuma religião, nenhum ser com uma varinha mágica que vai dizer, ó, teus problemas acabaram. Isso não existe. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos luz e sombra. Nós precisamos compreender e entender. Nós precisamos assumir, né, aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Ou seja, assumir o nosso lado negativo, a nossa sombra, para podermos entender que só se chega à luz quando se reconhece aquilo que precisa ser mudado junto de nós. Abusei um pouquinho da hora, né? Tranquilo. Então, gente, agradeço a oportunidade mais uma vez. Que o manto de nossa Divina Mãe nos traga paz, tranquilidade, serenidade. Que ao sairmos dessa casa na noite de hoje, tenhamos absoluta certeza de que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. E Deus não desampara nenhum de seus filhos. Somos nós que corremos no sentido contrário. Muita paz e muita luz.